Hospitais em Gaza registram óbito de crianças como morte por fome. Meu Deus. E Estados Unidos propõem cessar fogo. Socorro. A gente vai começar por essa dos Estados Unidos, Amadeu. Os Estados Unidos já fizeram uma nova resolução sobre Gaza para ser votada no Conselho de Segurança da ONU. Mas é uma resolução que ela é vinculada à libertação dos reféns. Segundo Israel, ainda há 130 reféns mantidos pelos terroristas do Hamas, além dos 33 que já morreram nas mãos do Hamas, sem contar o dia 7 de outubro. Agora, o que chama atenção nessa nova resolução, Amadeu, é a palavra imediato. Essa resolução está pedindo um cessar-fogo imediato. E é a primeira vez que os Estados Unidos mencionam essa palavra. A última resolução que foi apresentada pela Algéria foi rejeitada pelos americanos, foi contra justamente por essa palavra imediata. Eles sempre achavam um jeito, quando for possível, quando der um jeito. Agora eles estão usando essa palavra imediata. A data da votação ainda não está marcada. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, que anunciou hoje, durante uma entrevista na Arábia Saudita, ele inclusive chegou a pedir apoio dos outros países. Ele disse que é importante, continuou afirmando que Israel tem o direito de se defender, mas também disse que é importante proteger civis e garantir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Essa é a 6ª viagem do chefe da diplomacia americana ao Oriente Médio desde que começou a guerra Israel-Hamas. A gente vê imagens, ele teve chefes, várias autoridades, reuniões com 5 ministros, chefes da diplomacia de 5 países. Amanhã, Antony Blinken vai para Israel. E ele também, Amadeu, falou que agora acredita que estamos perto de um cessar-fogo. Esse cessar-fogo que já deveria ter acontecido, porque foi uma grande expectativa. O presidente Biden chegou a anunciar que estávamos perto de um cessar-fogo que deveria ter acontecido antes do início do Ramadã. Foi no começo de março, Biden chegou a anunciar isso, seria um cessar-fogo de 6 semanas, mas segundo Antony Blinken, não houve um acordo, a culpa é do Hamas, e ele explica. Está se aproximando. Acho que as diferenças estão diminuindo e acho que um acordo é muito possível. Trabalhamos muito com o Catar, com o Egito e com Israel para colocar na mesa uma proposta forte e fizemos isso. O Hamas não aceitou. Eles voltaram com outros pedidos, outras exigências e os negociadores estão trabalhando nisso agora. Hamas queria trocar os reféns por todos os prisioneiros palestinos que estão em Israel. Bem, Amadeu, os bombardeios em Gaza continuam. Segundo o Hamas, só ontem à noite morreram mais 70 pessoas. O número total de mortes na guerra já chega aí a 32 mil. E um dos pontos mais fortes de combate esta semana é o maior hospital de Gaza, é o Hospital Al-Shifa, que o exército de Israel anunciou agora há pouco que já matou, nessa operação que dura durante a semana, que já matou 140 terroristas que estavam escondidos dentro do hospital e que também capturaram 650, inclusive comandantes do Hamas e da Jihad Islâmica, e que muitos se entregaram. O Hamas acusa Israel de executar pessoas, pacientes, civis, dentro do hospital. Enquanto isso, a ONU alerta para que os habitantes de Gaza estão à beira da fome, uma fome catastrófica, segundo a ONU. O Hamas informa que 27 pessoas já morreram de fome em Gaza, morreram de desnutrição, junto com desidratação. E dessas 27 pessoas, 23 eram crianças. E o chefe da Agência da ONU para a Palestina, o italiano Filippo Lazzarini, disse o seguinte: o cerco, a fome e as doenças, em breve, se tornarão os principais assassinos em Gaza. Amadeu. Rapidamente, França. Amadeu, são dois lados que não pensam na população que está sofrendo em Israel, especialmente na faixa de Gaza, na Palestina. Então, infelizmente, não há qualquer perspectiva, porque pelo lado
do Netanyahu, ele não está se preocupando com os civis palestinos que morrem com essa guerra insana, porque a política dele, a política do seu governo já era, antes mesmo da guerra, uma política genocida, uma política de enfrentamento. Então, eu não vejo uma boa perspectiva para um cessar-fogo, infelizmente. Kátia? Eu acho que esse empenho chega... Não que é tarde demais, mas já devia ter acontecido, né? Na hora que o Amadeu estava falando das manchetes aqui, os Estados Unidos falam em cessar-fogo. Há quanto tempo outros líderes, o presidente Lula e outros líderes, defendem, batem nessa tecla, e a nação mais poderosa chegou a vetar, e agora o tempo está mostrando que essa situação das crianças, né, serem as que mais sofrem, se isso não comover o mundo, não comover as lideranças políticas do mundo, os senhores da guerra, os senhores das armas, eu não sei mais o que é que pode comover. Poliana. A gente já chegou, acho que num ponto, Kátia, que a gente nunca deveria chegar, né? Parece que a gente se acostumou com a guerra e a gente não pode. Quando eu falo a gente, eu estou falando de sociedade, eu estou falando de líderes mundiais, eu estou falando de pessoas que têm influência nesse mundo em que a internet tem tanto poder, a pessoa utilizar o seu celular, a sua rede social, para também fazer o seu protesto individual, mas só que a gente, depois de um momento que se falou tanto na guerra, parece que a coisa está acontecendo e a gente não está com os olhos 100% abertos para a tragédia que está acontecendo lá. Inclusive, demora a ONU em acusar realmente a Israel de cometer crime de guerra, justamente por conta da fome que assola o país, pelas dificuldades de levar esses insumos até essas crianças, essas mulheres que também estão morrendo durante o parto, crianças que estão sendo operadas sem nenhum tipo de anestesia, a tragédia só aumenta e o mundo vai se acostumando. Mas qualquer pessoa que condena o ataque é logo cancelada, né, Ari? Verdade, Amadeu, agora... Vira antissemita, né? Isso, agora... É a história do ou você está comigo ou você... Né? Aí fica difícil. É o seguinte, a Israel, além de bombardear os campos de refugiados e matar diretamente as crianças, o país mata, o governo Netanyahu mata de forma indireta. Por quê? Porque a Socorro mesmo já trouxe aqui que a ONU não consegue levar alimento a essas crianças. A Organização Mundial de Saúde já denunciou que as suas missões reiteradamente têm sido barradas de ter acesso aos hospitais e às famílias onde essas crianças passam dias sem alimento nenhum. Os que amamentam ainda têm o leite materno. Os que já não tomam o leite materno, nada. Então, é uma tragédia vista pelo mundo inteiro em 2024. A gente achou que a gente havia evoluído em relação à antiguidade, aquelas guerras insanas, mas o que a gente vê é desesperançoso para acreditar na humanidade, viu? Agora vamos com a Socorro falando da humanidade, do avanço, né, da humanidade, Ari. A inteligência artificial, você entendeu aí, ó? Olha aí, atendimento por vídeo. Empresa quer inteligência artificial substituindo enfermeiros. Funciona, Socorro? Olha, Amadeu, já está aí. Já está aí, vocês já podem acessar. São duas empresas americanas, duas empresas no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Elas se juntaram, Amadeu, e criaram, usaram a inteligência artificial para criar enfermeiros virtuais. Mas tem também nutricionista, tem também farmacêutico. E a ideia é que esses profissionais vão prestar atendimento para os pacientes e também eles vão servir como uma ponte entre o paciente e o médico. As duas empresas é a NVIDIA, que é uma das grandes aí nessa área de inteligência artificial, e a Hippocratic. Juntaram e fizeram isso aí que a gente está vendo. Você jura que é gente de verdade, né? Então, olha, Amadeu, esses profissionais, eles fazem perguntas, por exemplo, como o paciente está, se já tomou os medicamentos prescritos pelo médico, tira dúvidas, também dá dicas como pode ser uma boa recuperação após um operatório. E a gente vê esse vídeo aí,
da paciente é a Sara, que foi uma simulação, ela teria feito aí uma cirurgia de apêndice, e quem está atendendo é a Rachel. Rachel é a enfermeira, e a enfermeira pergunta como ela está, faz até um comentário aí com o cachorro da paciente, depois pergunta se ela já tem os antibióticos que o médico prescreveu. E aí a paciente diz o seguinte: olha, Sara, me ajuda, eu esqueci de dizer para o meu médico que eu sou alérgica à penicilina. E aí a enfermeira virtual responde: não tem problema, os seus medicamentos, ela repete os nomes, não tem penicilina, você já pode começar hoje. Ela dá dica do que ela pode fazer, a paciente, para se recuperar rapidamente, e diz que vai passar tudo isso para os médicos. Amadeu, o paciente pode escolher o enfermeiro, como eu já falei, tem para pré-operatório, pós-operatório, doença crônica, tem nutricionista, tem farmacêutico. Eles querem oferecer agora esse serviço para clínicas, para hospitais, para planos de saúde. E um dos grandes atrativos, eles dizem que é o custo, que é infinitamente menor. Enquanto eles cobram aí $9, 44, 45 reais por hora, eles dizem que uma hora de um profissional gente como a gente, de carne e osso, chega a custar aí $90. Amadeu. Vamos lá. Vou perguntar para a Poliana, que está passando por sessões de fisioterapia. Sim. Poliana Oliveira, topa ou não topa? Topa, Amadeu, e é uma forma de deixar a saúde mais acessível, Amadeu. A Socorro falou, o custo é bem mais barato. Tem quem precise desse atendimento direto, por exemplo, uma sessão de fisioterapia, eu não tenho como, alguns aparelhos eu não tenho como fazer, como está em casa, mas tem alguns exercícios que a aplicação de inteligência artificial poderia orientar. Né? Então, já dava para adiantar a parte do tratamento. Para quem não tem recurso de estar todo dia numa sessão, eu acho que é super válida, como a Kátia comentou aqui no começo do programa. Imagina isso levando a municípios, a lugares onde não se tem um médico todo dia. Acho que seria maravilhoso. É a inteligência artificial, o lado bom, né? Não é só aqui no programa que a inteligência artificial é boa, não, querido. Ari, IA elogia IA, hein? Então... Eu discordo, acho que é um risco muito grande embutido, mas ao mesmo tempo eu admito como a Socorro abriu a fala dela dizendo: é inescapável, é inevitável, não dá para retroceder. Agora eu, aos 51 anos de idade, ainda prefiro o profissional de carne e osso e dente, com o qual eu converso, com o qual eu sinto ali uma empatia, ou antipatia, se for o caso, não tem problema, mas eu prefiro. Me desconsiderem, é o futuro. Quer dizer, é o presente. Kátia. É exatamente isso que eu ia dizer. Ali já não é mais uma questão de aceitar, topar ou não topar. Opa. A gente já está praticamente sem uma outra opção. E agora desemprego em massa, Francis. Amadeu, nada substitui os profissionais, mas com a devida regulamentação é um caminho sem volta, e não só na área da saúde, mas nas demais áreas. Já há também a telemedicina, inclusive, sendo implementada no Piauí. Então, para determinados serviços, sim, é extremamente válido, mas desde que tenha a devida regulação. Socorro. Oi. E você? Eu assino embaixo em tudo que o Ari falou. Eu acho bonito, é inevitável, é o admirável do novo, mas eu sou velha também, sou do tempo antigo, eu gosto de ter assim, gente de carne e osso para eu conversar, empatia ou antipatia, eu prefiro assim. Obrigado, Socorro, até amanhã. Até amanhã. A Casa do Cartucho traz economia e praticidade para o seu negócio. Locação de impressoras de jato de tinta e laser, suprimentos, acessórios para informática e muito mais.